Você já tentou conversar com um adolescente e sentiu que era como se estivesse falando uma língua diferente? Ou já se perguntou por que as mudanças na adolescência parecem tão intensas? No vídeo de hoje vou explicar as transformações cerebrais que ocorrem nessa fase, revelando por que elas influenciam tanto o comportamento e as emoções dos jovens. Entender isso é fundamental para melhorar a comunicação e criar um vínculo mais forte. Eu sou Cibele Shiraishi, psicanalista, e vou te mostrar como a neurociência pode nos ajudar a compreender melhor os adolescentes, especialmente em momentos de desafios e mudanças. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Tenho certeza de que você vai aprender aqui e será transformador para suas relações com os adolescentes. Vamos lá? A adolescência é um período de transformações complexas, e desafiadoras, tanto para os jovens quanto para os pais. A neurociência ajuda a explicar as mudanças cerebrais e hormonais que ocorrem nessa fase, onde o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle de impulsos, julgamentos e tomada de decisões, ainda está em desenvolvimento, juntamente com o funcionamento das estruturas emocionais. Essa imaturidade neurológica contribui para comportamentos impulsivos e mudanças bruscas de humor que os pais frequentemente observam. Abaixo exploramos como os neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina influenciam esses comportamentos e como os conceitos de id, ego e superego contribuem para um entendimento psicológico do adolescente. Vamos começar pelos neurotransmissores e o humor do adolescente. Durante a adolescência, há uma atividade intensa de neurotransmissores que afeta diretamente o comportamento e o estado emocional dos jovens. A dopamina, esse neurotransmissor, está envolvido no sistema de recompensa do cérebro e está em níveis particularmente elevados na adolescência, o que explica a busca por novidades e sensações prazerosas. A dopamina é responsável por motivar o jovem a explorar e se aventurar. Porém, o cérebro adolescente é especialmente sensível a riscos. E essa sensibilidade combina com um controle impulsivo ainda em desenvolvimento, que pode explicar a tendência a decisões arriscadas. A serotonina, conhecida como neurotransmissor do bem-estar, ajuda a regular o humor e o sono. Na adolescência, a regulação da serotonina pode ser instável, contribuindo para as oscilações de humor, sensação de insegurança e, em alguns casos, ansiedade e depressão. Os pais podem observar como seu filho apresenta variações emocionais, algumas vezes aparentemente sem motivo, o que é normal e faz parte desse desenvolvimento neurológico. A noradrenalina, esse é um neurotransmissor que está ligado ao estado de alerta e a resposta ao estresse. A adolescência traz grandes mudanças sociais, emocionais e acadêmicas, o que aumenta a produção de noradrenalina e pode gerar respostas exageradas ao estresse. Isso ajuda a entender por que o adolescente tendem a ver algumas situações como intensamente emocionais ou dramáticas. Então, para avançar um pouco mais na estrutura do adolescente, quero falar um pouco sobre a estrutura psicanalítica, id, ego e superego. Dentro da perspectiva psicanalítica, os conceitos de id, ego e superego ajudam a entender o comportamento adolescente em termos de equilíbrio entre os impulsos e as regras sociais. O id representa os impulsos e desejos primitivos, como fome, sede e busca por prazer. Na adolescência, o id se manifesta fortemente por meio de busca por recompensas e sensações intensas. Esse desejo de satisfação pode explicar por que os adolescentes parecem agir de forma impulsiva,
sem considerar consequências. Já o ego é responsável por equilibrar os desejos do id com as exigências do mundo real. Embora o ego dos adolescentes esteja se desenvolvendo, ele ainda não possui maturidade plena para regular o id de maneira efetiva. Isso explica, por exemplo, a dificuldade que muitos adolescentes têm em se controlar em situações de tentação ou risco. Já o superego é um componente da personalidade que representa a internalização de normas e valores, atuando como uma consciência moral. Durante a adolescência, o superego se fortalece conforme o jovem passa a questionar e integrar valores familiares e sociais. Esse é um processo importante, mas que pode gerar conflitos internos, principalmente em relação a regras impostas pelos pais. E quero aqui deixar dicas de estratégias para vocês, pais, lidando com as mudanças dos adolescentes. A compreensão sobre neurotransmissores e o desenvolvimento da estrutura psíquica fornece aos pais ferramentas para lidar com essa fase de forma mais equilibrada. Veja algumas estratégias que podem te ajudar. Pratique a empatia. Entender o comportamento impulsivo e as mudanças de humor fazem parte do desenvolvimento neurológico e pode ajudar a diminuir o conflito. Adotar uma postura empática e ouvir o adolescente sem julgamentos é fundamental. Incentive atividades físicas e criativas. A prática de esportes ou atividades artísticas libera dopamina e a serotonina de forma positiva, ajudando o adolescente a encontrar uma saída saudável para as emoções intensas. Estabeleça limites claros e consistentes. O superego do adolescente está se formando e por isso ele precisa de parâmetros para entender o que é certo e errado. Contudo, é essencial que esses limites sejam explicados de forma aberta, permitindo que ele participe e entenda a razão das regras. Ensine a identificar as emoções e praticar o autocontrole. Os pais podem ajudar sim o adolescente a reconhecer seus próprios impulsos e emoções. Esse aprendizado que pode ser feito com exercícios de respiração, mindfulness ou até diários emocionais fortalece o ego e desenvolve o autocontrole. E qual é o papel dos pais na formação do cérebro adulto? Embora a adolescência termine oficialmente por volta dos 18 anos, sabemos hoje que o cérebro continua a amadurecer até os 25. Isso significa que os pais têm um papel fundamental em ajudar os filhos a desenvolver habilidades que os prepararão para a vida adulta. Essa é uma oportunidade única para oferecer apoio emocional, modelar a autorregulação e ensinar a resolver conflitos de maneira madura. Os pais que entendem o funcionamento do cérebro adolescente e os conflitos internos descritos pela psicanálise conseguem abordar o comportamento dos filhos com mais paciência e orientação. Em vez de ver o adolescente como problemático ou difícil, eles passam a enxergá-lo como alguém em um processo intenso de autodescoberta e desenvolvimento. Essa abordagem favorece a construção de uma relação de confiança e respeito mútuo, preparando o adolescente para ser um adulto saudável e equilibrado. A adolescência é uma fase complexa que envolve não apenas transformações biológicas e emocionais, mas também desafios sociais e psicológicos. Para os pais, o desafio é grande, mas o entendimento neurocientífico e psicológico dos processos em jogo pode facilitar esse caminho. O adolescente que se sente apoiado, compreendido e guiado com empatia tem maiores chances de desenvolver uma autoimagem positiva e habilidades emocionais que serão fundamentais para a vida adulta. Ao levar essas dicas e informações em consideração,
os pais estarão melhor equipados para ajudar seus filhos a atravessar essa fase de forma mais saudável e construtiva. Se você é pai ou mãe e está passando por desafios na adolescência do seu filho, aproveite para se aprofundar mais nesse tema e fortalecer a sua relação com ele. Não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo e, claro, deixe os seus comentários com dúvidas ou experiências. Juntos podemos ajudar nossos adolescentes a se desenvolverem de maneira saudável e equilibrada. Até o próximo vídeo.